Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao canal Minerando do Conhecimento e hoje nós falaremos sobre os operadores ternários. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os operadores ternários. Na verdade, o operador ternário é uma expressão, é uma estrutura condicional e eu vou estar mostrando para vocês essa estrutura condicional aqui diretamente no nosso código. Então eu vou criar aqui mais um arquivo, vou chamar esse arquivo de ternário.php, ternário.php sem o acento no A, tá, gente? Então, fiz a criação, vou fazer aqui a abertura da super tag e também já faço o fechamento. Maravilha, gente. Então, aqui no meio da super tags, a gente precisa estar colocando o nosso código de programação, né? Então, para começar, né, galera, o que seria esse operador ternário, né? O que seriam os operadores aí ternários condicionais, né? Então, o próprio nome já diz, né? Um operador de condição, um operador condicional, ele diz respeito a mais de um caminho que o nosso algoritmo pode tomar. Até agora a gente viu algoritmos que seguem apenas um caminho. Ele faz aquele processamento e a gente mostra a mensagem daquele processamento. Com o operador ternário, a gente já começa a ter uma opção a mais de resultado. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com o operador ternário, nós vamos poder ter dois resultados diferentes. Ou ele vai seguir por um caminho, ou ele vai seguir por outro caminho. Então, a gente pode aqui fazer um comentário. Hoje eu vou ensinar vocês também a fazer comentário em bloco, né? A gente só estava fazendo pelo barra barra, é o comentário em linhas, e hoje eu vou estar mostrando também o comentário em bloco. Então a gente coloca aqui barra asterisco e depois asterisco barra. Certo, galera? Então esse aqui é o nosso comentário em bloco, né? Então a gente pode até pular aqui algumas linhas, ó, e tudo que nós comentarmos aqui no meio dessas barras, ele vai ficar para a gente aqui como um comentário de bloco. Então a gente pode fazer aqui alguns comentários, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, o operador ternário é uma estrutura condicional. Ok, então a gente vai trabalhar com condições. E aí eu vou colocar aqui embaixo, galera, a sintaxe. A sintaxe é como que a gente tem que disponibilizar o nosso operador ternário na tela, né? Então a sintaxe ela vai ser dessa forma. Então nós vamos ter uma condição ou expressão, né, conforme vocês prefiram chamar aí, essa condição ela vai ser seguida, né, de uma expressão verdadeira. E a gente coloca aqui os dois pontos, a gente tem a expressão falsa. Então a gente tem dois caminhos possíveis aqui com o operador ternário. Então a gente vai ter uma condição, né, que a gente vai testar essa condição. Se essa condição for verdadeira, pessoal, o que vai acontecer no nosso código é o que vem depois desse ponto de interrogação aqui. Então ele vai executar para a gente a nossa expressão verdadeira. Né? Se não, né, ele vai fazer o que está depois aqui desse sinal de dois pontos, né, que é o resultado falso, ok? Explicando parece difícil, mas eu vou mostrar no código para vocês que não é tão complicado assim, tá, gente? E também, galera, eu vou colocar aqui um enunciado de algo para a gente tentar fazer no código para explicar para vocês. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um algoritmo para verificar se um aluno está aprovado na escola. Um enunciado bem básico, e aqui embaixo a gente pode colocar as condições que esse algoritmo ele precisa dar para a gente, né? Então, condições. Ele vai ser, pessoal, aprovado se a nota for maior ou igual a 6. Lembra que a gente aprendeu aí os operadores de comparação na última aula, então a partir de hoje nós vamos começar a utilizar um pouquinho mais esses operadores. Então, se a nota ela for maior ou igual a 6, esse aluno ele está aprovado. Do contrário, a gente vai colocar aqui o reprovado também, né? Então, ele vai ter dois possíveis caminhos. Ele vai ser reprovado se
a nota for menor que 6. Maravilha. Então a gente já definiu aí que o nosso algoritmo ele tem 2 caminhos possíveis, né, galera? O aluno vai ser aprovado ou o aluno vai ser reprovado. Isso vai depender do valor que a gente tiver na nossa variável de nota, tá? Então, se ele tiver uma nota maior que 6, ele vai estar aprovado. Se ele tiver uma nota menor que 6, ele vai estar reprovado. Então, a gente tem 2 caminhos, então aqui a gente pode estar utilizando o nosso operador ternário. Olha que interessante os comentários de bloco, né, pessoal? Coloquei apenas uma vez aqui o barra asterisco, asterisco barra, e tudo que a gente colocar no meio aí, ele deixa para a gente como um comentário de bloco, né? Então, a gente pode ir adicionando aqui linhas conforme a nossa necessidade. Então, vamos aqui resolver o nosso problema, né? A gente tem um algoritmo para resolver. Então, o que eu vou fazer aqui, galera? A gente pode criar aqui 2 notas, né? Vou colocar aqui nota 1. Vou colocar essa nota aqui como 6. E eu vou criar aqui a nota 2. A gente vai fazer a média em cima de 2 notas, tá, galera? O algoritmo não pede isso, mas eu vou estar mostrando para vocês também como a gente faz a média, né? A gente já viu em outra aula, mas a gente vai ver aqui novamente, tá? E a nota 2 a pessoa tirou 8. Aí o que eu vou fazer aqui, galera? A gente vai fazer uma média, né? Eu quero tirar uma média entre nota 1 e nota 2. Tá? Eu vou criar aqui uma variável média. Essa variável vai receber nota 1 mais nota 2, dividido pela quantidade de notas que eu tenho, né? Então, eu tenho 2 notas, então eu preciso dividir isso aqui por 2. Lembrem da questão da precedência, né, galera? Se a gente tem mais com divisão, a divisão ela é executada primeiro, então a gente precisa garantir que a soma entre as notas 1 e 2 ela seja executada primeiro. Então, eu vou colocar aqui a soma entre parênteses, né, para o nosso algoritmo somar primeiro nota 1 e nota 2 e depois fazer essa divisão por 2, ok? Aqui a gente pode até mostrar, galera, o resultado dessa média, né? Ó, a gente vai colocar um eco, vou colocar aqui a média é a nota final, né? Que seria a média entre as duas. A nota final é, aí eu vou colocar aqui, variável média. E a gente pode colocar aqui um H1 para dar uma destacada na nossa mensagem, né? Para ficar mais destacada no nosso VS Code lá, a hora que a gente for salvar isso aqui, né? O VS Code vai renderizar na tela para a gente uma mensagem um pouco mais destacada. Então, eu vou salvar, beleza, a gente já tem a nossa estrutura básica, né? A gente tem aqui 2 notas, fizemos a média, né, entre 6 e 8, e mostramos também essa média na tela. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso verificar se com essa média, esse aluno ele vai estar aprovado ou reprovado. Então, vamos lá. Agora, eu preciso fazer o meu operador ternário, né? Então, eu vou criar aqui uma variável, pessoal, chamada situação. Essa variável vai receber o meu resultado final, né, galera? Então, qual que vai ser o meu resultado final? Vai ser aprovado ou reprovado, né? Dependendo da nota desse aluno, a gente vai obter aí uma aprovação ou uma reprovação. Então, o que a gente precisa testar primeiro? A gente olhar aqui a sintaxe do operador ternário, em primeiro lugar, a gente tem a condição, né? Então, a gente precisa primeiro dessa condição. Então, qual vai ser a minha condição, galera? A gente pode ter aqui um parêntese, né? Ou não. Não é obrigado você colocar o parênteses, mas eu preciso aqui testar se a minha média, né? Ou seja, a minha nota final, está nessa variável média, ela é maior ou igual a 6 ou ela é menor que 6. Ah, professor, qual que eu tenho que testar? Eu tenho que testar se ela é maior ou igual a 6 ou eu tenho que testar se ela é menor que 6? Não tem importância, tá, gente? É a montagem, né? O que você vai testar na condição fica a seu critério. Então, você pode testar usando maior ou igual, você pode testar simplesmente utilizando o sinal de menor, tá? Nesse caso, a ordem dos fatores não vai alterar o nosso resultado final, tá bom? Então, eu vou colocar aqui na situação a média. Eu vou verificar se essa média ela é maior ou igual a 6. Poderia testar o menor aqui também, tá, gente? Poderia colocar assim, ó, tá? Colocar o menor aqui sem problema nenhum. Mas no caso aqui eu escolhi testar o maior ou igual a 6, beleza? Então, a nossa condição aqui está pronta, tá? Agora a gente precisa colocar aqui o ponto de interrogação.
Se a média for maior ou igual a 6, galera, significa que esse aluno ele está aprovado, né? Então a gente vai colocar aqui uma mensagem e vai escrever aqui aprovado. Se não, né, a gente tem que colocar os 2 pontos. E vou escrever reprovado. Ah, por que que você fez isso, professor? Galera, porque a gente tem uma sintaxe, né? Todo comando de programação, ele tem uma forma de trabalhar, né? E o operador ternário não é diferente. Então a gente precisa de uma condição, o que vier depois do ponto de interrogação é a expressão verdadeira e o que vier depois desses 2 pontos aqui é a nossa expressão falsa, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se a minha média for maior ou igual a 6, a gente está testando uma condição. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai mostrar para a gente aprovado. Se não, ele vai mostrar reprovado. Ah, mas se eu colocasse aqui menor que 6 na minha condição aqui, ó, né? Se a gente colocasse menor que 6. Não tem problema, pessoal. O que mudaria é a mensagem, né? Que é aqui nessa primeira, você teria que colocar reprovado, né? Porque se ele for menor que 6, ele está reprovado. Então, depois do ponto de interrogação, você teria que colocar o reprovado, beleza? Então, sempre, galera, isso aqui é uma regra, tá? O que vier depois do ponto de interrogação é o verdadeiro. O que vier depois dos 2 pontos é o falso, ok? E para onde que vão essas mensagens aqui, né? Ó, aprovado e reprovado. Elas vão para dentro dessa variável aqui, situação. Essa variável aqui que eu vou fazer o highlight para vocês. Então, se essa condição que eu estou testando for verdadeira, ele vai pegar esse aprovado aqui e colocar dentro de situação. Se essa condição que eu estou testando aqui ela for falsa, então ele vai pegar esse reprovado e colocar aqui dentro de situação. Então, vamos mostrar aqui esse resultado, né, gente? Vou colocar aqui eco e vamos colocar aqui, ó. Vou colocar uma mensagem assim, ó, situação é... Aí eu vou colocar aqui a variável situação, que ele vai mostrar para a gente aprovado ou reprovado, tá? Aqui eu vou colocar, pessoal, uma quebra de linha, né, para não ficar muito colado uma mensagem na outra. Dois BRs, né, para pular 2 linhas aí entre uma mensagem e outra. Ok, então o nosso exercício ele está pronto, tá, gente? Só faltou colocar aqui um H1 também, né? Dar uma destacada. Maravilha, pessoal. Então, o nosso algoritmo está pronto, né? A gente está fazendo a média, está obtendo aqui uma nota final entre 6 e 8. E aí a gente testa aqui do nosso operador ternário. Se a média for maior ou igual a 6, aprovado, se não, reprovado, beleza? Agora eu vou compartilhar a nossa tela do Champ. Eu já deixei aqui startado, tá, pessoal, para a gente ganhar tempo. Já deixei aqui, já tirei o dashboard, né? Já coloquei o nome do meu projeto, que é o Aulas PHP. Então eu vou dar aqui um F5, pessoal, para atualizar a minha página. E vocês podem ver aí que ele criou o arquivo ternário.php, tá? Tem a data aqui de criação, o horário que eu fiz a criação desse arquivo, o tamanho, tá bom? Agora eu vou clicar em cima desse ternário.php e olha que interessante, pessoal. Então ele fez a média para a gente, né? Entre 8 e 6. 8 mais 6, pessoal, é 14, né? E 14 dividido por 2 é 7. Então a nota final é 7. 7 é maior ou igual a 6, pessoal? É. Então, verdadeiro, né? Então, ele faz aqui para a gente o aprovado. Então, esse aluno ele está aprovado porque a nota dele é maior ou igual a 6. Então, a nota deu 7. Então, ele está aprovado. Então, funcionou de forma correta aqui o nosso programa. Agora, pessoal, a gente vai mudar lá o valor. Vou colocar lá umas notas mais baixas para a gente ver o reprovado também. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? No lugar desse 8 aqui, eu vou colocar uma nota 4. Por quê, galera? O que eu estou fazendo aqui? Estou abaixando as notas da pessoa. Então, com a nota 6 e uma nota 4, ele vai ter uma nota 10. E 10 dividido por 2 é 5. Então, a média final da nota dele vai ser 5. 5 é menor do que 6, pessoal. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar para a gente esse aqui, ó, o reprovado, tá? Porque a nossa condição é falsa, né? A nossa condição aqui do ternário, ela está dando falsa. Portanto, ele vai fazer o que está depois do 2 pontos, ok? Então, vou compartilhar novamente com vocês aqui a nossa tela do Champ, para a gente ver agora o resultado como reprovado. Já voltamos aqui para a nossa tela de resultados. Eu vou
atualizar esse navegador para a gente ver que agora a nota final vai ser 5 e a situação vai ser reprovado, tá? Vamos lá. Olha aí, pessoal. Então agora ele mudou o caminho, né? Ó, ele tem 2 caminhos possíveis. Agora a nota final deu 5 e a situação deu reprovado. Então, galera, é isso, tá? Basicamente, com o operador ternário, a gente consegue trabalhar com duas condições. Ou vai ser verdadeiro, ou vai ser falso. Ou ele vai por um caminho, ou vai ir por outro. E tudo isso depende da condição que a gente está testando dentro do nosso operador ternário. Então, é só lembrar disso, tá? Condição, seguido de verdadeiro, depois o ponto de interrogação, e depois o 2 pontos é a expressão falsa, beleza? Galera, agradeço mais uma vez a presença de todos vocês em mais essa aula e espero vocês até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, até mais.